Dando continuidade, né, à resolução da questão, vamos lá. Deixa eu voltar para cá. Nós chegamos numa integral tripla. Chegamos, conforme pede o enunciado lá da questão. Use uma integral tripla. Mas só que essa integral tripla que ele pede é em coordenadas cilíndricas. Nós chegamos numa integral tripla em coordenadas retangulares. Nós agora vamos transformar essa integral aqui, coordenadas retangulares, para coordenadas cilíndricas, da seguinte maneira. Eu vou ter agora que encontrar quem? Ó, um valor para z, né? Eu vou ter que encontrar agora um valor sempre para z, r e θ. Certo? Nas coordenadas cilíndricas, eu vi o seguinte, que z, ó, vamos só recapitular aqui, ó. Z vai de 0, né? De 0 a raiz de quem, ó? Veja comigo, 25 menos x quadrado, menos, opa, aqui não é, não, aqui. Menos y quadrado, ó. Certo? Então, o que é que eu vou fazer? Sim, x foi de menos 3 a 3, ó. Menos 3 a 3, né? E y ele foi de menos a raiz de 9 menos x quadrado até a raiz positiva aqui de 9 menos x quadrado. Foi os limites que nós encontramos. Nós temos que transformar esses limites em limites para que nós possamos trabalhar com coordenadas cilíndricas. Da seguinte maneira, vamos lá. Se observar aqui z, ó. Z, ele diz que é isso aqui, ó. Tem lá, por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó, raiz de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, ó. Então, isso implica dizer, quando eu colocar aqui esse menos em evidência, eu vou ter, ó. Isso implica dizer que eu vou ter, ó, z é igual a esse 25, ó. Quando eu coloco esse menos em evidência, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado, ó. X ao quadrado mais y ao quadrado, ó. Certo? Certo? Tá aí. Só que eu tenho que z, ó, é igual a raiz de quem, ó? 25 menos. Quando eu volto lá, x ao quadrado mais y ao quadrado, é a mesma coisa de eu ter quem? R ao quadrado. Ó, aí eu já tenho um valor de z, ó. Já me apareceu o R, né, ó? Certo? Então, eu já sei que z aqui eu já descobri, ó, que z, ele vai de quem? Tá aqui bonitinho. O z, ó. Ele vai de 0 a quem? A raiz de quem, ó? 25 menos r ao quadrado. Já achei um limite para z que me equivale a coordenadas cilíndricas. Já tem um valor de r. Onde eu substituí as variáveis x e y por quem? X ao quadrado mais y ao quadrado por r ao quadrado. Só que agora eu vou voltar de novo no esboço do desenho, certo? Para que nós possamos compreender também os valores para x e y. Deixa eu ver aqui como eu quero fazer.
Lembrando que eu tenho aqui essa circunferência, né? Vou botar para cá agora. Onde eu tenho y e onde eu tenho x. Eu tenho aqui, ó, só para a gente ver, menos 3, menos 3, 3 e 3 aqui. Certo? Essa região aqui, toda essa região aqui, ó, é a região que eu vou calcular meu volume. Esse aqui é como se fosse meu cilindro, todo subindo, certo? Que vai de x, y a z. Então, essa região é onde eu vou calcular o volume, né? Essa parte aqui, essa parte de cima, ela equivale a quem? A raiz de 9 menos quem? X quadrado. Essa região aqui de baixo equivale a quem? Menos raiz de 9 menos x quadrado. E agora o que é que nós vamos fazer? Aqui, ó, tem um zero, né? Eu preciso encontrar agora o R e o θ. O raio aqui, quando nós descobrimos lá da circunferência, o raio vai de quem, ó? De 0 a 3. Então, meu raio aqui vai de, que é o R, que é o raio, vai de 0 a 3. Já encontrei meu limite correspondente a R. Porque aqui o raio daquela circunferência que nós tínhamos, x ao quadrado, colocar lá aqui para a gente lembrar, que nós tínhamos a circunferência que era quem, ó? X ao quadrado mais y ao quadrado, que isso era igual a 9, né? Lembrando que nós tínhamos uma equação de uma circunferência, cujo era centrada aqui no centro, que era 0 e 0, e o raio é 3. Porque x ao quadrado mais y ao quadrado não é igual a r ao quadrado, então r é 3, 3 ao quadrado, 9. Tá certo? Aqui, ó. Então, isso daqui é nossa equação dessa circunferência aqui, ó. Então, o raio vai de 0 a 3. Qualquer situação que nós tivermos aqui, ó, vai ter sempre o mesmo valor, de 0 a 3. Aí, o que é que nós vamos fazer? Faltou encontrar θ. E θ aqui, ó, quando ele sai daqui, ó, é toda essa região aqui, dessa circunferência, ó. Faz esse percurso todinho, ó. O ângulo. Então, é de uma volta, né? Aqui, 180, aí π, mais 180 π, 2π. Então, vai de 0, do início, quando ele sai daqui, do 3, é 0. E quando ele faz uma volta, 2π. Certo? Agora, eu já tenho um valor para Z, ó. Isso em quê? Em coordenadas cilíndricas. Já tenho aqui, ó, Z. Já tenho R. E tenho também, ó, θ, ó. Nós já encontramos, né, ó. Certo? Agora, nós vamos construir a minha integral tripla em coordenadas cilíndricas. Vamos para cá. Vou construir aqui uma integral tripla aqui, ó. Aqui espaçosa, depois aqui vem quem é quem. Como eu não tenho função, e falo em volume, vou ser sempre 1 vezes R, que é o jacobiano, vai ter sempre. Aí eu tenho dz, sempre vou trabalhar nessa simbologia, dz, dr e dθ. Certo? Então, dz, z vai de quanto? Nós encontramos, z vai de 0 a quanto? Raiz de
25 menos R ao quadrado. E R? R nós encontramos que vai de quanto? De 0 a 3. E θ? Θ nós encontramos que vai de 0 a 2π. Aqui está a nossa integral tripla, como ele pediu, né? Ó. Use uma integral tripla em coordenadas cilíndricas. É essa daqui que nós vamos usar para calcular o volume, né? Na região limitada pelo z igual a raiz de 25 menos x ao quadrado menos y ao quadrado, né? Limitado pelo plano xy, né? E lateralmente pelo cilindro, que é x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 9. Chegamos nessa integral tripla, você está vendo, são 3 integrais agora triplas. E ela agora está em quem? Em coordenadas cilíndricas. E nós vamos trabalhar equivalente a R, θ e Z, certo? Então, aqui nós temos agora essa integral aqui, ó. É uma integral tripla? Vamos resolver sempre em 3 situações, que eu sempre digo, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, quando nós vimos nas integrais. Então, vamos resolver aqui, ó, primeiro passo. Primeiro passo é resolver a integral interna, ou seja, de dentro mesmo, né? Ó, essa aqui, ó. Certo? Que é essa integral aqui, ó. É de 0 a quanto? A raiz de 25 menos R ao quadrado, ó. De quem, ó? Uma vez R é R, né, ó? Só tem R dz. Pronto. Agora nós vamos resolver passo a passo das integrais. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é integrar R em função de Z. R é uma constante, multiplica pela variável, vai ficar RZ, né, ó? Então, isso implica dizer que nós vamos ter, ó, a integral aqui, resolvida, vai ficar R, né, vezes quem? Z, ó. Que eu estou integrando R. R é uma constante, a constante vezes a variável, RZ, ó. De quem a quem? Agora dos limites. Vamos lá. Do 0 a raiz de 25 menos R ao quadrado, ó. Né? Substituindo agora, aonde tem quem? Z, né? Nós vamos substituir primeiro pelo limite superior, depois menos Z pelo limite inferior. Como aqui é 0, vai ficar simplesmente isso aqui, ó. R vezes quem? A raiz de 25, ó, menos R ao quadrado, né? Ó. Pronto. Esse resultado aqui é o resultado da minha primeira integral, ó. Esse resultado da minha primeira integral, que é R que multiplica a raiz de 25 menos R ao quadrado, eu vou usar para a minha segunda integral aqui, ó, que vem de 0 a 3, agora em função de R. Vamos trazer para cá agora. O segundo passo é resolver essa integral agora, cuja minha função é R, que multiplica 25, raiz de quadrado de 25 menos R ao quadrado de R. Vamos para cá, o segundo passo. A minha integral é quem? Ó? Vai de 0 a 3. A minha função é essa aqui que eu acabei de encontrar, R, que multiplica a raiz quadrada de quem? Que nós encontramos aqui, ó, 25
Menos quem? R ao quadrado. Ó. Agora dr. Certo? Resolvendo essa integral aqui, ó, se nós analisarmos ela, nós vamos aplicar o método da substituição. Vou colocar aqui, nós vamos resolver aplicando o método da substituição. Ou seja, quando nós estávamos trabalhando nas integrais, que nós usávamos o método da substituição, alguém nós ia chamar de U, né? Então, vou dizer que U, ó, U é igual a 25 menos R ao quadrado. Sempre quando eu acho U, eu vou achar a derivada dele. A derivada aqui de U, ó. 25, como é constante, a derivada da constante é o quê? Zero. Então, vai ficar, esse aqui multiplica por vai ser menos 2R dr, né? Ó. E se nós analisarmos, ó, sobrou esse R e esse dr. Então, tem que sobrar só R e dr. Esse 2 passa para cá. Então, nós vamos ter que du, né? Vai ficar, eu vou trazer menos du sobre 2. Isso é igual a quem? A R dr, né? Ó. Agora eu vou substituir, ó. A integral agora já tem como substituir. Vai ser aqui, ó, perdão. Vai ser de 0 a 3 da raiz, ó. 25 menos R ao quadrado, nós chamamos de U. Da raiz de U, né? Isso vezes, ó, R dr, quando eu junto esse R com esse dr, R dr aqui, ó, você viu que ficou R dr, porque a raiz disso aqui, eu disse que era a raiz de U. Então, sobrou R dr. R dr é quem? Menos du sobre 2. Ó. Aqui o sinal, né? Tem um sinal de menos aqui. O que é que nós vamos fazer? Menos 1/2 é constante, ele sai. Então, isso vai ficar, ó, menos 1/2 da integral de quem? Ficou horrível. Da integral, vamos ver, raiz de quem, ó? Raiz de U e multiplica, eu tirei esse menos 1 sobre 2, vai ficar agora só quem? Du, né? Ó. Certo? Nós saímos de uma variável lá que nós estávamos trabalhando com R e chegamos nessa variável aqui, ó. Né? Então, isso agora é aqui, vamos resolver, ó. Então, isso implica dizer que nós vamos ter menos 1/2 da integral. Raiz de U é a mesma coisa de U elevado a 1/2, ó. Meio de du. Agora sim, eu posso integrar. E chegou naquela integral que é como for x na p. Né? Então, isso eu vou ter, ó. Implica dizer que nós vamos ter aqui menos 1/2 que multiplica. Aqui é que eu vou ter, ó, U elevado 1/2 mais 1 vai dar 1 vezes 2, 2, 2 mais 1, 3, 3 sobre 2. Sobre 3 sobre 2. Não é? Isso daqui, ele vai variar um determinado intervalo. Quando nós resolvermos tudo isso, isso aqui vai variar no intervalo de quem? De 0 a 3. Resolvendo isso aqui, vamos ter, ó, menos 1/2. E multiplicar aqui, eu vou inverter. 3 sobre 2 vai ficar 2 sobre 3, ó. De quem? De U elevado a 3/2. Isso, quando nós tivermos tudo resolvidinho matematicamente, do limite de 0
a 3. Então, isso implica dizer que nós vamos ter, ó, cancela este com este, nós vamos ter 1/3 menos 1/3 vezes quem? U elevado a 3/2. U elevado a 3/2 é a mesma coisa de quem? Da raiz quadrada de 3, ó. Agora de quem, ó? De 0 a quem? Opa, cadê? É U, aqui é U. Eu tirei esse 3 daqui. De, ó, U elevado a 3/2 é a mesma coisa da raiz quadrada de U ao cubo. Isso agora de 0 a 3, ó. Aonde eu tiver U, eu vou substituir por quanto? Por 3, né? E aonde eu tiver U, vou substituir por 0? Não, porque primeiro eu vou substituir U. Quem é U? U era quem, ó? 25 menos R ao quadrado. Depois que eu substituir U por 25 menos R ao quadrado, então onde eu tiver R é que eu vou substituir pelas variáveis dos limites. Então isso nós temos, ó, que isso vai ser igual menos 1/3, repete aqui, ó, menos 1/3, que multiplica a raiz quadrada de U, ó. Agora eu vou substituir quem é U. U é 25 menos R ao quadrado. Tudo isso aqui é elevado ao cubo, porque U está ao cubo, então o é isso aqui é elevado ao cubo, né? Ó. Esse aqui agora vai variar de quem, ó? De 0 a 3. Certo? Agora, onde tiver R, nós vamos substituir por quem? Por 3. Depois, aonde tiver R, nós vamos substituir por 0, né? Então, eu vou dizer que isso vai ser quem, ó? Menos 1/3. Essa constante aqui, eu vou deixar logo tudo aqui fora. Então, vou ficar, ó, menos 1/3. E multiplica. O que é que eu vou fazer? Veja aqui, ó. Primeiro, ó, raiz quadrada, né, ó, de 25 menos quem é R? É quem? R é 3, né, ó. 3 ao quadrado, então isso aqui vai ficar 3 ao quadrado, né? Certo? Isso tudo aqui, ó, tá em parênteses, porque tudo isso aqui está elevado ao cubo. Certo? Deixa aqui, ó. Deixa aqui bonitinho. Menos. Eu vou abrir outra parênteses aqui, né? Aqui, deixa eu aqui. Pronto, tá outro parênteses aqui. Aí vem a raiz quadrada de quanto? De 25 menos quem? Eu vou ter agora quem? 0, R, né? 0 ao quadrado. Lembrando que tudo isso aqui está ao cubo. Aqui dentro da raiz. Deixa aqui para nós fazermos agora essas operações matemáticas. Então, eu vou ter, ó, menos 1/3 e multiplica. Vamos fazer isso aqui, ó. 3 ao quadrado dá 9, né? 25 menos 9 dá 16. Então, eu vou ter a raiz quadrada de 16, né? Ao cubo. Certo? Porque eu tenho 25 menos 3 ao quadrado dá 9, 25 menos 9, 16, 16 ao cubo. Isso daqui menos. Deixa eu ver aqui o que é que eu vou ter agora. Então, isso aqui em parênteses, né? Nós estamos trabalhando com isso aqui para não atrapalhar. Menos, eu estou parênteses aqui, eu vou ter a raiz quadrada de quem agora? De 0 ao quadrado é 0, 25 menos 0, 25. Ó. Então, vai ser 25 ao cubo. Isso aqui tudo dentro da raiz.
Fechou. Vamos resolver, ó. O que é que eu posso fazer aqui, ó? 16 é a mesma coisa de 2 à quarta. Então, o que é que eu vou fazer? Aí eu preciso fazer esse caminho todo? Não, se souber fazer matematicamente mais fácil, faça. Então, nós vamos ter, ó, menos 1/3, que multiplica aqui, ó. Eu vou ter agora aqui, ó, raiz quadrada de 16 ao cubo. Isso aqui é a mesma coisa de eu ter, ó, raiz quadrada de quem, ó? 16 é a mesma coisa de eu ter 2 à quarta. Dois à quarta e isto ao cubo, né, ó? Menos os parênteses, menos, não abriu parênteses, aqui, ó. 25 é a mesma coisa que 5 ao quadrado. 5 ao quadrado, isto elevado ao cubo, dependendo da raiz. Aqui eu só vou fechar aqui, né? Fechando aqui, vamos só agora, veja o seguinte, ó. 4 vezes 3, né? 12, certo? Então, 4 vezes 3, 12. Eu posso simplificar com esse aqui para eliminar aqui, ó. Então, vai ficar menos 1/3, que multiplica, vamos lá, ó. 2. Aí, 4 vezes 3, 12. Dá para simplificar aqui por esse índice aqui que é 2. Então, isso vai ficar 2 elevado. 4 vezes 3, 12. 12 por 2 por 2 dá 12. Dividido por 2 dá 6. Menos, nós vamos ter, ó, menos, aqui eu vou pegar agora o seguinte, ó. Eu vou pegar, ó, 2 vezes 3 dá 6. 6 dividido por 2 dá 3. Então, isso vai ficar menos 5 elevado à terceira. Vou resolver tirar logo aqui do parênteses. Ó, porque eu vou fazer, ó, 2 vezes 3, 6. 6 dividido por 2 dá 3. 5 à terceira. Né? Então, isso implica dizer que nós vamos ter menos 1/3 vezes 2 à sexta dá 64. Menos 5 à terceira dá 125. Então, isso aqui nós temos que menos 1/3 que multiplica 64 menos 125 dá menos 61. Então, isso daqui implica dizer que nós temos menos por menos dá mais, 61 sobre 3. Ó. Esse resultado aqui é o resultado da nossa segunda integral. Esse resultado, eu vou agora trabalhar com a integral aqui de cima, ó. Com essa terceira integral. Em função de θ. De 0 a 2π, da função que nós encontramos 61/3 de θ. Então, vamos para cá, terminar. A outra integral que nós temos, que vai de 0 a 2π, dessa função que nós acabamos de encontrar, ó, 61 sobre 3, não é? Agora quem? Dθ. A integral de 0 a 2π de 61 sobre 3 dθ. Integrando isso aqui, nós vamos ter, ó, que a primeira coisa que eu fazia é uma constante, multiplica pela variável. Então, vai ser 61 terços vezes θ.
Isso daqui, agora, dentro de um limite, que vai de 0 a 2π. Certo? Vai de 0 a 2π. O que é que eu vou fazer agora? Onde eu tiver teto, nós vamos substituir por 2π. Depois, onde tiver teto, nós vamos substituir por quanto? Por 0. Então, aplicando aqui o teorema fundamental do cálculo, nós temos que eu vou ter agora 61 sobre 3 vezes quem? 2π. É isto, ó. Menos. Aonde eu tiver teto, nós vamos substituir agora por 0. 61 sobre 3. Isso daqui vezes quem, ó? Vezes quem é teto agora, né? 0, ó. Opa, deixa eu tirar esse parênteses daqui. Vezes 0. Fechou. Isso daqui tende a 0, ó. Então, nós vamos ter 61 vezes 2, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 6, 12. 100 e... 2 vezes 1, 2. 2 vezes 6, 12. E mel sobre 3. Isso daqui, π. Este resultado é o volume que nós encontramos daquela área. Compreendido? É um pouco complexo, não? Mas deu para entender? Alguma dúvida? Pode falar, pode abrir o microfone e falarem. É um pouco grande, né? Mas passo a passo aí tá ok. Tá dando para entender, né? O passo a passo. Isso. Alguém fez alguma dessas questões? A questão 2 só pede para que nós usemos as coordenadas cilíndricas para calcular uma integral, né? Deixa eu só mostrar aqui como é que nós vamos fazer a integral 2. Vou colocar aqui a segunda, outra questão. Tem uma integral da seguinte maneira. Eu tenho essa seguinte integral aí, né? Aí ele diz assim, ó, use coordenadas cilíndricas para calcular essa integral. Primeira coisa que nós vamos fazer, eu sei que ela está em coordenadas cartesianas, né? Ela está em coordenadas cartesianas. Ou seja, eu tenho x, y e z. Não é isso? Z, eu sei que Z, ó.
vai de 0 a quanto? A 9 menos x quadrado menos y quadrado. É isso? É y. Aqui eu tenho, ó, y varia de menos a raiz quadrada de quem? Ó? 4 menos x quadrado até a raiz quadrada de 4 menos x quadrado. Ó. Certo? E z aqui, ó. Opa. X. Já fizemos z. Z está aqui, x. É de menos 2 a 2. Certo? Isso aqui são os limites que nós temos em coordenadas retangulares. A função que eu tenho, essa aqui é a função, que ele disse, ó, x ao quadrado, né? Então, veja aqui, eu tenho uma função que ele já deu lá, que é essa aqui, ó. A função ele diz que é quem, ó? X ao quadrado. X ao quadrado. E quem é x? X é r cosseno θ, né, ó? Então, isso implica dizer que eu já vou fazer aqui uma transformação. X é quem? R cosseno θ. Então, eu já vou ter, ó, R cosseno θ, isso aqui é o quadrado, ó. É a minha função que eu tenho, certo? E eu tenho aqui também dizer, ó, fazer essa transformação. Aqui, ó, veja aqui que eu tenho, ó, 9 menos x quadrado menos y quadrado. Isso é a mesma coisa de eu ter, ó, 9 menos. Quando eu coloco em evidência, isso aqui vai ser, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado. Ó. Então, isso é a mesma coisa de ter 9 menos x ao quadrado mais y ao quadrado, né? R ao quadrado. Ó. Outra transformação que eu já fiz. E eu sei que x aqui, ó, vai de menos 2 a 2. Então, vou fazer o esboço aqui de um gráfico. Aqui eu tenho o plano visível. Aqui eu tenho y, aqui eu tenho x, né? Assim. Aqui eu sei que eu tenho, ó, menos a raiz quadrada de quem? Ó? 4, né? Ó, menos x quadrado. Aqui nessa parte de cima eu tenho 4 mais, opa, é menos 4 menos o x quadrado. E eu sei que x aqui ele diz que vai de menos 2 a 2. Então, aqui eu vou ter, ó, menos 2 a 2, né? Assim, ó.